Amém, Calvary Campo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Hoje é um domingo muito especial para nós, um domingo em que anualmente nós separamos para pensar naquilo que nós chamamos de Domingo da Visão. O que é o Domingo da Visão? É exatamente um domingo onde nós reafirmamos nossas bases, nosso DNA, o que somos como igreja, aquilo que temos orado, aquilo que temos pedido a Deus e qual apontamento, qual reflexão, qual palavra, qual direcionamento e quais novos desafios Deus tem nos dado como igreja para o ano de 2026. Então eu espero que você esteja com o coração assim cheio de expectativa. A palavra de ordem desse ano para nós é permanecer, e a gente já vai entender melhor o porquê disso dentro de alguns minutos. Por que visão? O Bill Hybels, ele vai dizer que a visão é uma fotografia do futuro que gera paixão no presente. Visão é uma fotografia do futuro que gera paixão no presente. Então, veja que visão e missão são coisas distintas. Às vezes as nossas instituições, os ambientes corporativos usam nomenclaturas assim, e sem qualquer problema de emprestar categorias semelhantes, porque missão é aquilo que você tem como realidade e meta para o agora. Visão é exatamente essa ideia de um futuro. É um vislumbre de algo que ainda não é uma realidade, mas que você passa então a entender como balizador. E portanto, como o próprio Bill Hybels vai dizer, gera uma paixão no presente. Quando nós pensamos lá atrás sobre o que seria uma declaração de visão da Calvary Campo, nós pensamos no futuro, nós sonhamos e nos perguntamos como é que isso poderia se dar na nossa vida, na nossa igreja, olhando para alguns anos. E aí nós cunhamos essa expressão, essa declaração de visão, que é sermos uma comunidade do reino, centrada no Evangelho, onde cada membro é um discípulo de Jesus em missão no mundo. E meus irmãos, cada expressão aqui, cada expressão destacada, cada expressão sublinhada, tem uma razão de ser. Uma comunidade, ou seja, muito mais do que uma mera instituição religiosa, um senso de família, um senso de fraternidade, tal como a igreja de Cristo deveria ser. Uma comunidade do reino, afinal, o reino é um tema importantíssimo naquilo que diz respeito à narrativa bíblica, tanto Antigo quanto Novo Testamento. O reino de Deus, os profetas falavam sobre isso, Jesus falou muitas coisas relacionadas ao reino de Deus. Por exemplo, nas parábolas conhecidas como parábolas do reino, ele vai dizer, o reino de Deus é como, por exemplo, um grão de mostarda. O reino de Deus é como um homem que saiu a semear. O reino de Deus é como uma pérola de grande valor. E vários exemplos que Jesus vai nos trazer sobre essa expectativa, que no Antigo Testamento se dava na esperança de um rei que viria, o Messias que haveria de vir. E para nós, obviamente, desse Cristo que já veio e que há de retornar. Uma comunidade do reino centrada no Evangelho. Isso é tão importante, meus irmãos. Tantas igrejas e tantos púlpitos têm pregado por aí de modo distinto. E claro, muitas igrejas saudáveis, muitas igrejas que têm feito seu trabalho de modo muito especial. Mas eu creio que às vezes passamos por um desafio que é ou descambarmos para uma atitude judiciosa, onde nós operamos com bases na lei meramente. Então, em nome da verdade, nós recriminamos pessoas, e por nós eu estou falando aqui hipotética e conceitualmente falando, ou um outro desafio, um outro equívoco, eu até diria, de igrejas e púlpitos que dizem, não, Deus é amor, como se isso fosse uma licença para viver de modo absolutamente indiscriminado e autônomo. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer exatamente que Jesus Cristo se manifestou em graça e em verdade. Esse é o grande equilíbrio. O equilíbrio onde doutrina, isto é, verdade deve ser levada a sério, mas onde o amor deve nos motivar acima de tudo. Esse equilíbrio nem sempre é fácil. Quais são os limites? Bom, os limites são exatamente estabelecidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uma comunidade do reino centrada no Evangelho, onde cada membro, me ouça nisso, Deus deu dons e talentos para cada um de vocês. Para todos os que fazem parte do corpo de Cristo, a palavra de Deus é clara. 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que Deus distribuiu dons a cada um conforme o seu próprio desejo, conforme lhe apraz. Isso é, você tem algo que se você não trouxer para a mesa, vai faltar.
Você tem dons, você tem conhecimento, você tem talentos, você tem virtudes que Deus te deu, dentro e fora da nossa comunidade de fé. Então, nós acreditamos em uma igreja onde cada pessoa é potencializada e emancipada nos seus dons, entendendo que sua vida faz a diferença aqui dentro e fora. Cada membro é um discípulo, não apenas um espectador, e nós vamos falar mais sobre isso, não apenas um consumidor religioso, mas um discípulo de Jesus Cristo, ativo em missão no mundo. E eu quero que você guarde essa expressão, no mundo, porque eu sei que mundo às vezes pode parecer algo meramente conceitual. Sabe aquela coisa de concurso de Miss Universo? Então assim, você chega para pretendente a Miss Universo e fala: qual é o sonho da sua vida? Qual é o seu grande desejo? Ela descaradamente, desavergonhadamente diz: a paz mundial. Mentira, ela só quer ganhar o concurso. Ela só quer de repente ter fama, status, comprar uma casa, comprar um carro, rodar o mundo. Nenhum problema com isso, só não precisava mentir dizendo que o desejo maior da vida dela é a paz mundial. Então eu sei que quando a gente fala de mundo, parece algo muito conceitual, abstrato e distante. Afinal, o Evangelho, ele não fala apenas do mundo, ele fala primeiramente do amor ao próximo. Mas guarda essa expressão, porque você vai ver o que isso tem a ver com o que a gente tem a dizer hoje. Afinal, a nossa missão começa em Campo Mourão, mas os nossos olhos estão sempre nos confins da terra. Então guarde isso aí na sua mente, no seu coração. Para quem está chegando ou para quem já está aqui há algum tempo e deseja ser relembrado, o que é a Calvary? Em 3 palavras, de modo bem direto, nós nos denominamos uma igreja bíblica, simples e contemporânea. Bíblica, simples e contemporânea. O que isso significa também de modo objetivo? Que tudo que nós queremos fazer deve emergir da palavra de Deus. Gente, que se um dia eu ou qualquer outro, a partir desse púlpito, desviar-se, e que Deus não permita que isso aconteça, mas que se um dia nos desviarmos daquilo que é a verdade bíblica, eu sonho com essa igreja, e eu sei que a Calvary já é essa igreja, em certa medida, uma igreja que vai olhar amorosamente para todo aquele que subir nesse púlpito e dizer: pastor, me explica direito, porque parece que o que o senhor disse não tem muito a ver com o que está escrito. Eu espero que esse dia nunca chegue, que isso não seja necessário. Mas se eu ou qualquer outro a subir nesse púlpito e abrir a palavra de Deus e falar de mim e não daquilo que as Escrituras têm a dizer, que o nosso papel como cristãos maduros seja tal como os cristãos de Bereia, analisar. Quando Paulo pregava era assim, o apóstolo Paulo pregava e eles analisavam se aquilo que Paulo dizia tinha a ver com aquilo que estava escrito. Eu não estou acima de Paulo, então eu estou sob o escrutínio do povo de Deus, desde que permaneça na palavra. Não apenas bíblica, mas simples. Eu costumo brincar com quem vem na Calvary. Falo: você gostou do culto? Nossa, gostei, amei, pastor. Eu falei: que bom, porque também se não tivesse gostado, não tem muito mais a oferecer. Ah, pastor, eu gostei bastante, mas olha, poderia ter isso. Então, aí eu acho complicado, porque é só o que a gente tem a oferecer, é isso mesmo. É um louvor simples, é um ambiente de acolhimento, é uma palavra simples e direcionada. Enfim, se você gostou, que ótimo, é o que nós temos. Se você não gostou, que pena, é só o que a gente tem mesmo. A gente só sabe ser igreja desse jeito, de modo simples, claro, autêntico, acessível, onde líderes espirituais, onde pastores não estão num pedestal e não estão em uma hierarquia espiritual, mas todos estamos juntos, nivelados aos pés da cruz, porque diante de Deus todos têm igual valor, amém? É esse tipo de igreja que nós cremos, onde nós não temos castas espirituais, mas onde todos são absolutamente acessíveis. Em terceiro lugar, uma igreja contemporânea. Sabe o que isso significa? É olhar para esse livro maravilhoso, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que é antigo, mas não antiquado, e se perguntar: como esse livro de séculos, como esse livro de milênios pode falar comigo pelo Espírito hoje? Como é que o Evangelho se aplica na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho e carreira, no meu propósito de vida, nos meus sonhos, nas minhas metas, na criação dos meus filhos? O que o Evangelho tem a dizer sobre as complexidades da vida contemporânea? O Evangelho tem algo a dizer sobre política? Ano político, ano eleitoral? Certamente que tem. O Evangelho tem algo a dizer sobre depressão, sobre ansiedade, sobre a sexualidade humana? Com certeza. Então, uma igreja contemporânea é aquela que compreende as verdades imutáveis do Evangelho e aplica a uma cultura em constante mutação. Eu realmente gostaria que a cada domingo, ao sermos nutridos e equipados da palavra, saiamos daqui
não apenas com realidades conceituais, etéreas, abstratas e subjetivas, mas algo pelo qual a gente possa aplicar na segunda-feira. Amém? É isso que a gente entende por ser uma igreja contemporânea. Um breve raio-x da nossa igreja para você entender um pouquinho em números aquilo que a gente tem vivido. Vamos lá. Nosso crescimento ao longo dos anos, nós alcançamos, isso aqui não é números evangelásticos, tá? Como o pessoal diz, isso é assim, membros arrolados, ativos no aplicativo, que estão aqui, que são da igreja. 500 pessoas, 500 membros, chegamos a esse número bastante emblemático, mas é claro que a Calvary é muito maior do que isso, porque o universo de pessoas que não apenas se consideram membros, mas frequentam assiduamente e visitam com certa frequência a nossa igreja, é um número razoavelmente maior. Então, o Senhor tem nos permitido crescer, avançar, frutificar. 2 cultos aqui às 17, às 19. Nosso culto em Maringá, que já iremos falar. Nossa igreja em Maringá, na verdade, né? E nossa igreja também em Londrina. Olha outra coisa legal que nós queríamos passar para vocês. Desse universo de 500 membros, 250 voluntários fazem a igreja acontecer todos os domingos. Não é maravilhoso isso? A gente servindo nas mais diferentes áreas, cerca de 70 crianças por domingo, 394 pessoas em pequenos grupos, incluindo nossos pequenos grupos habituais, nossos grupos Homens da Palavra e nossos grupos do Monco, que são grupos destinados a mães. Temos 33 pequenos grupos ativos e operantes na Calvary Campus. Sabe o que isso significa? Que semanalmente quase 400 pessoas da nossa igreja se encontram para abrir a Bíblia, abrir a casa, cuidar uns dos outros, buscar a presença de Deus em um ambiente seguro de amizades espirituais. Não é incrível isso? Eu estou muito feliz com tudo isso. E nós temos alcançado essa realidade e nós queremos, obviamente, avançar ainda mais. Falando de avanço, nós nos transformamos em uma igreja multilocal. O que isso significa? Somos a mesma igreja em 3 diferentes lugares. Nós somos igreja em Campo Mourão, nós somos igreja em Londrina, nós somos igreja em Maringá. Hoje, nos nossos 4 campos, nós estamos tendo o Domingo da Visão. O pastor Calvin falou lá em Londrina. Eu falei em Maringá hoje de manhã, junto com o pastor Guilherme e com o pastor Alisson, e parte da equipe estávamos lá, e agora também nos 2 cultos. Então, mais um campus em implantação. E deixa eu fazer uma pausa, eu quero agradecer. Porque desses 250 voluntários, vários deles têm se disponibilizado a se deslocar até Maringá e servir no louvor, servir na comunicação, servir na recepção, servir na infraestrutura, servir no Calvary Kids. Nada disso seria possível sem o engajamento, tempo, energia, paixão e deslocamento de vocês. Então, gente, por causa da nossa igreja, mais pessoas estão conhecendo a Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Glória a Deus. Uma igreja que serve, uma igreja que avança, uma igreja que cumpre a missão de Jesus Cristo. Você que está ouvindo isso fala, nossa, eu não sabia de tudo isso. Pois bem, por isso que é o Domingo da Visão. Como é que eu posso me envolver, pastor? Nós temos algumas opções, equipes ministeriais nas quais você pode servir. Nós temos o Calvary Kids, desde os nossos bebês, passando pelas crianças de 3 a 5 anos, passando pelas crianças de 6 a 8, as crianças de 9 a 11, que na verdade já são os nossos juniores, os nossos pré-adolescentes, né? Quase lá. E uma questão importante, alguns de vocês me perguntaram, pastor, e aquele projeto bonito do Calvary Kids, que a gente ia remodelar tudo? Nós fizemos uma parte, mas, sendo bem transparente com vocês, talvez alguns de vocês nem estavam aqui ainda, no começo do ano passado, nós lançamos uma campanha de arrecadação. E com a generosidade dos irmãos, nós alcançamos algum percentual, mas não todo. Então nós remodelamos, ajustamos, enxugamos o projeto e agora estamos retomando, trocando piso, mudamos as paredes, transformamos toda a iluminação, compramos mobiliário e vamos comprar muito mais. Por quê? Porque para nós as novas gerações importam e importam muito. Então, isso daqui é um pouquinho, mais ou menos do que vai ficar o maternal, vai ficar uma coisa linda para os nossos bebezinhos e obviamente para as outras idades. Os cultos de jovens que acontecem quinzenalmente, nossas novas gerações onde você pode servir, nosso ministério de recepção, eu vou passar rapidinho, infraestrutura, comunicação, louvor, café, Calvary Store.
Nossa, que chique. O que é Calvary Store? É lojinha. Mas Calvary Store soa mais legal, não soa? Eu prefiro do que lojinha. Então, a Calvary Store é nossa lojinha, ou nossa livraria, como você preferir. E além disso, nós estamos iniciando nesse mês a central de apoio ao voluntariado. Isso é, nós vamos reativar a nossa sala de voluntários, vamos botar comes e bebes, vamos colocar coisas ali para que entre os cultos, pessoas que servem em 2 cultos, às 17 e às 19. Tem gente que chega aqui 3 horas da tarde, sai daqui quase 9 horas da noite. Nós queremos honrar essas pessoas, queremos honrar esses irmãos, vocês que têm se disponibilizado. E vai ser um espaço muito legal, você vai chegar, fazer seu check-in, receber um crachá com o seu nome, tudo muito bonitinho. Isso vai ajudar na identificação também daqueles nossos visitantes que estão chegando. Isso tudo para a gente servir cada vez melhor. E no ano de 2026, esse ano, nós estamos caminhando, avançando. A equipe cresceu e eu queria lembrar para vocês quem é hoje nossa equipe ministerial e administrativa. Olha que legal, fizeram um book nosso, você viu isso? É porque a gente tem um fotógrafo profissional na equipe, que é o Guilherme Stecanel. É o Guilherme que está ali, não? É ele, ali, ó. Ele está ali, só de olho. Então eu estou aqui, pastor Alisson, pastor Guilherme, o Jonatas, que é responsável por toda a nossa área de adoração, o Fábio, que é responsável, ele é nosso designer, o Guilherme Stecanella, que além de fotógrafo, a função dele é o nosso diretor de criação, a Aline, minha esposa maravilhosa, ela cuida do Monco, do Ministério com Mulheres, que já tem 10 grupos e mais de 120 mulheres envolvidas em um ano apenas. Então você, mãe, se você não faz parte, procure um grupo do Monco. E a Ana, que cuida de todo o nosso administrativo e faz toda essa roda girar de modo maravilhoso. Posso pedir uma salva de palmas para essa equipe? Alguns deles estão aqui. Graças a Deus. Pois bem, nós temos o nosso apoio pastoral, o Itacir, que estava aqui no primeiro culto, e o Lincoln lá de Maringá. O que é apoio pastoral? São esses irmãos que já temos identificado o chamado deles, que já fizeram ou estão fazendo seminário e estão em vias de ser reconhecidos e ordenados como pastores da nossa igreja. Seja aqui em Campo, o Itacir, ou seja lá em Maringá, no caso, o Lincoln, que já se mudou inclusive com a sua família para poder ministrar a partir de Maringá. Uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Você conhece o nosso Calvary College, a nossa trilha teológica. Agora, a nossa trilha teológica se chama Trilha de Formação Espiritual. Deixa eu te explicar por quê. Trilha teológica, embora eu amo o nome, eu creio que nós corremos o risco de pensar que as aulas e os cursos são de mera transmissão cognitiva, de mera transmissão de informação. Qual é a próxima aula? Qual é o próximo curso? O que eu vou aprender? Nós mudamos a nomenclatura. Nós entendemos que expressões importam. Trilha de formação espiritual. Por quê? Porque o nosso objetivo não é apenas passar mais conhecimento. O nosso objetivo é formar cristãos maduros, formar discípulos maduros de Jesus Cristo. Então, para quem não fez ainda, por favor, você está perdendo tempo. Tem o Conexão, tem o Primeiros Passos, tem o Grande História, tem o Paulo para Todos, tem o Conheça a Sua Bíblia, e nós vamos lançar outros cursos, permitindo Deus, ao longo do ano. Tá? É uma grande EBD, digamos assim, e permitindo Deus, aos poucos nós vamos transformando essas aulas também em conteúdo digital, no qual nós iremos criar uma plataforma digital onde você pode acessar à distância. Seria incrível isso. A gente está trabalhando, pensando em irmãos que não podem estar conosco também no domingo, ou para aqueles que querem acompanhar toda a nossa trilha de formação, on demand, ali, da maneira como melhor desejar. Além disso, nós entendemos que os nossos pequenos grupos são ambientes de formação cristã, pelas razões que nós já dissemos. E além disso, uma coisa que nós queremos aprofundar nessa formação é uma cultura de discipulado. Se você chegar aqui, por exemplo, na igreja, no café, num sábado de manhã, você vai ver várias pessoas no nosso café, duplas, trios, quartetos, com Bíblia aberta tomando café. Sabe o que isso significa? É gente discipulando um ao outro. E eu acho isso maravilhoso. Mas nós queremos dar ainda mais subsídios para essa turma, e é por isso que nós estamos trazendo um material chamado Life on Life, chamado Vida na Vida, trazendo exatamente essa ideia de que o discipulado não é apenas mais um estudo bíblico,
Muitas pessoas pensam que o discipulado é um encontro semanal com conteúdo programático de transmissão de conhecimento. É isso, mas é mais. A expressão vida na vida integra exatamente o nosso espírito, aquilo que nós queremos comunicar, porque o discipulado é mais do que eu transmitir algo a você. O discipulado é eu sentar com você, como já fizeram na minha vida, e falar: Diego, não apenas como está seu ministério, como está a igreja, mas como está você? Como é que está teu casamento? Como é que estão seus filhos? Como é que está o trabalho? Enfim, é desfrutarmos de um relacionamento com pessoas mais maduras na fé que vão nos auxiliar nessa caminhada e nessa jornada de aprofundamento cristão. Então esse é o nosso desejo. Para além disso, passando também rapidamente, para não me alongar ainda mais nisso, a Calvary é uma igreja que tenta estabelecer um diálogo cultural com a cidade. Nós temos o nosso instituto, o Calvary Impact Hub, que serve a cidade de diferentes maneiras, e esse ano nós vamos falar mais sobre ele e como você, como igreja, pode se envolver. Nós temos os nossos encontros de fé e trabalho. O que são os encontros de fé e trabalho? São encontros para formar cristãos para os desafios da jornada na vida, no seu dia a dia. Meus irmãos, me permitam a profunda e brutal sinceridade. Sabe qual chance, a não ser por milagre, obviamente, mas matematicamente falando, qual chance que eu tenho de formar a sua mente, o seu coração, com 45 minutos no domingo? É ínfima. Sabe por quê? Porque todos os outros dias nós estamos sendo moldados, saiba você disso ou não, nós estamos sendo moldados pela cultura, pela mídia, pela notícia, pela política, pelo marketing, pela moda, pelo consumo. Nós estamos sendo o dia inteiro bombardeados pelas redes sociais e isso está fazendo a nossa cabeça. Então, ou nós seremos intencionais num aprofundamento do Evangelho, tal como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o culto racional de vocês, não se amoldando ao padrão deste mundo, isso é, não entrando no molde, não se conformando, isto é, não entrando na forma, porque senão, meus irmãos, nós seremos engolidos, completamente engolidos pela cultura. Você passa de 8, 10 a 12 horas no seu trabalho e 45 minutos na igreja. Honestamente, que chance. A não ser por uma intencionalidade, e a não ser por um desejo, e a não ser por um milagre de Deus. Nós seremos engolidos pela cultura. Então, encontros de fé e trabalho são esses encontros que tentam aplicar o Evangelho nesse lugar onde você passa a maior parte do seu tempo. Onde você pode sim prosperar, onde você pode ganhar dinheiro, onde você pode ascender na sua carreira, mas, como diria Jesus, sem perder a alma. Porque afinal, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa perda não é apenas escatológica, não é apenas ir para o inferno, mas perder a alma me parece que traz uma conotação também de perder-se no processo, se tornar um desalmado. Alguém que já não se reconhece como um discípulo de Jesus Cristo, nos quais os fins justificam os meios. E essa não é a jornada de um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós conversamos abertamente sobre isso, então você é mais do que bem-vindo a participar desses nossos encontros. Nós somos uma igreja que desenvolve empreendimentos missionais. Nós entendemos que tudo que Deus colocou na nossa mão deve ser usado para a glória de Deus, com inteligência, sustentabilidade, recurso e evangelismo. Isso é por isso que durante a semana você talvez venha aqui e a igreja está toda desmontada. E aí ela está numa configuração para uma reunião corporativa. Por quê? Primeiro, porque é um bom uso do espaço, é uma boa administração, é uma boa mordomia, que nos ajuda nos custos de manutenção do espaço. Mas acima de tudo, é porque através de encontros como esse, pessoas já se encontraram também com Jesus. Você acredita que pisando aqui, as pessoas olham para um evento completamente diferente, nada a ver com a igreja, e falam: isso é uma igreja? E é tudo que a gente precisa para começar um diálogo sobre Jesus, sobre fé e sobre esperança. É por isso que nós temos o nosso café. A nossa oração é ser um café de excelência. E acredite, nós temos os melhores cafés da cidade. Não é pretensão. Eu não ia mentir de púlpito assim tão descaradamente. Nós temos o melhor café da cidade. Eu não estou dizendo que necessariamente é a melhor cafeteria, embora eu acho que seja também. Mas os melhores grãos nós trazemos dos melhores lugares do Brasil e às vezes de fora. Por quê?
Excelência glorifica a Deus, primeira coisa. Segunda coisa, através do nosso serviço, de cada xícara de café, nós queremos dar o nosso melhor para apresentar Jesus às pessoas. Pessoas vêm e vão. A gente fica aqui evangelizando o tempo todo? Não, nós somos profissionais. As pessoas trabalham aqui. Mas vez ou outra, Deus nos dá oportunidades de nos engajarmos em conversas. E também há pessoas que através do café já vieram para a nossa igreja e foram batizadas e tomaram decisões por Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso também? Então, meus irmãos, para nós tudo é oportunidade para pregar o Evangelho. Tudo é oportunidade para glorificar a Deus. Nesses poucos minutos que me restam, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 15. Eu buscava uma expressão, um texto, uma palavra que refletisse uma compreensão daquilo que entendo que Deus quer para nós nesse ano de 2026. Então pense, não é uma pregação, são breves minutos de reflexão, mas eu quero que você entenda esse texto e essa palavra como um apontamento, como um direcionamento e como uma oração para a nossa igreja, para a minha vida, para a sua casa. João capítulo 15, versículos 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Meus irmãos, há dois movimentos claros nesse texto. O primeiro, e a gente identifica isso pela mera repetição de expressões. Você deve ter notado aí na sua Bíblia e na leitura, uma palavra que se destaca logo de cara: permanecer. Essa é a palavra de ordem que eu estou levando para o meu ano. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração, e eu estou fazendo algo muito simples. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Permanecer. Esse é o primeiro movimento do texto. Aquele que permanece em mim, eu vou permanecer nele. Se você permanecer em mim, percebe a repetição dessas expressões várias vezes? Mas há um segundo movimento. O segundo movimento é frutificar. São dois verbos, duas ações. Permanecer e frutificar. E por que é importante entender o contexto dessa passagem à luz desses dois movimentos? Bom, você sabe que em João 15, Jesus estava literalmente na sua última noite, antes de ser traído. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos em João 13 e estabelecido a Santa Ceia, o sacramento da ceia, que inclusive nós iremos experimentar daqui a alguns minutos. Ele faz a ceia, ele lava os pés dos discípulos. Em João capítulo 14, ele traz a verdade sobre a vinda do Espírito. Ele vai prometer que a tristeza deles dará lugar à alegria, porque ele vai, mas ele volta. E enquanto ele não volta, ele não nos deixaria órfãos, mas nos concederia o Espírito, um outro consolador, aquele que nos haveria de apontar para a verdade. Depois ele diria que esse mesmo Espírito haveria de nos convencer da verdade, ou melhor, do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, exatamente entre João 14 e João 16, onde ele fala sobre o Espírito Santo, existe João 15. E gente, aqui está um homem, se nós trouxéssemos para a realidade de hoje, para entender a importância, imagine um homem no leito de morte. Jesus sabe que ele será entregue aos seus algozes. Jesus sabe que ele está a horas da prisão, sofrimento e martírio. Então, perceba que o que ele tem a dizer aqui é da maior importância. Como alguém que está se despedindo dos seus discípulos, ele tem algo a dizer.
E fato é que Jesus, já encerrando aqui o seu ministério terreno, ao menos pré-crucificação, Jesus era alguém muito popular. As multidões seguiam Jesus. Por onde ele passava, as multidões iam atrás. E por que elas iam atrás? Bom, pelas mais diferentes razões, mas me parece que quando os evangelhos falam de multidões e não de discípulos, ela está falando de uma realidade de pessoas necessitadas, opressas, enfermas, atribuladas, que na maioria dos casos tende a se aproximar de Jesus, não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. Jesus inclusive destaca isso dizendo que, eu sei que vocês só querem pão, porque ele é o homem que multiplica pães e peixes para 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Então Jesus tem esse poder, tem o poder de purificar o leproso, tem o poder de fazer levantar e andar o coxo, tem o poder de dar vista ao cego e dar audição àquele que outrora era surdo, tem poder de trazer alguém da morte, como fez com Lázaro. Então é natural que essas ações extraordinárias e miraculosas fizessem com que pessoas fossem atraídas naquilo que eu vou chamar de consumidoras de Jesus. Meus irmãos, hoje em dia, a fé está em alta. Nós estamos na mídia, nós estamos na Globo, nós estamos onde você quiser, nós estamos na internet. Havia uma banda que dizia que o Papa é pop e o pop não poupa ninguém. Bom, o gospel virou pop agora. Então nós estamos nas grandes notícias. Evangelicalismo virou lifestyle. Então é possível, ou melhor ainda, é certo, que muitos se aproximam de Jesus, não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. O que nós não queremos, e é o que Jesus está dizendo, nós não queremos consumir Jesus. Nós não queremos ser espectadores do que ele está fazendo. Nós não queremos usufruir das suas benesses sem um relacionamento. E qual é o segredo para isso? João 15. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não quero espectadores, eu não quero fãs, eu não quero plateia, eu não quero consumidores, eu quero pessoas que permaneçam em mim. Sabe o que Deus quer de nós nesse ano de 2026? Sem medo de errar, para mim, para você, para a sua casa, para a nossa igreja, uma coisa muito simples: que eu e você permaneçamos em Jesus. E permanecer, eu não estou falando de uma agenda religiosa, eu não estou falando de continuar crente. Permanecer tem a ver com intimidade. Permanecer tem a ver com desfrutar da presença. Tem a ver, quem sabe, com aquela leitura de Mateus 6. Quando o próprio Jesus, no meio do Sermão do Monte, diz o seguinte: quando vocês orarem, não façam como os fariseus e os hipócritas que vão nas esquinas e levantam suas mãos para serem vistos pelos homens, mas quando você orar, vá ao seu quarto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Perceba a beleza e a profundidade do que Jesus está dizendo. Eu sempre achei que oração tinha a ver com aquilo que a gente falava. Não é isso que a gente pensa? Se eu falo assim: gente, vamos orar, vamos fazer uma oração comunitária, o que você vai pensar? Ficar quieto ou abrir a boca? Abrir a boca. Então, gente, vamos fazer um silêncio, vamos baixar a cabeça, fechar os olhos, e aí assim, quem se sentir à vontade, pode orar. O que você acha que eu estou pedindo? Para que um entre vocês levante sua voz. Pode ser, isso faz parte da oração. Afinal, se orarmos comunitariamente, alguém tem que falar para o outro concordar. Mas orações não são palavras que professamos, não somente. Orações, de acordo com o que Jesus diz, é um coração que o Pai enxerga. Perceba que ele não diz: vá para o quarto e o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Não, vá para o quarto e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe por quê? Porque quem sabe alguma das mais profundas e sinceras orações, por vezes, são apenas lágrimas. Quem sabe algumas orações são apenas silêncio. Quem sabe algumas orações são apenas angústia. Quem sabe algumas orações não conseguem colocar em palavras tudo aquilo que eu sinto, seja uma alegria imensa ou seja uma profunda dor. Quem sabe algumas das mais sinceras orações não são tão rebuscadas, longas e sofisticadas, mas são pessoas diante de Deus dizendo: Senhor, eu não consigo colocar em palavras, mas Tu sabes, Tu sabes. Não é isso que o salmista diz? Tu conheces o meu sentar, o meu levantar.
ainda a palavra não veio à minha boca, e tu, Senhor, já conheces. Não é maravilhoso servir um Deus que sabe exatamente o que eu sinto, mesmo que eu não consiga verbalizar para Ele? Portanto, perceba, a oração e intimidade não tem a ver o quanto eu consigo argumentar com Deus para ver se Ele me entende. Oração tem a ver com o coração rasgado diante dEle, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei o próximo passo. Deus, eu não sei o que eu lido com essa situação. Oração é um coração que o Pai enxerga. E eu creio que é a isso que Jesus está nos chamando. Eu creio que é isso que Ele está me chamando. 1º de janeiro, se você é desses, você fez algumas resoluções, metas para 2026. Algumas delas podem ter a ver com carreira, com propósito. Algumas podem ter a ver com relacionamento. Outras podem ter a ver com cuidado do corpo. Voltar para a academia no início do ano é uma coisa maravilhosa, está sempre cheia. Batemos já em fevereiro, já deu uma esvaziada. Talvez você já falou, sabe aquele meme, assim, 2020, meta, emagrecer 2 quilos, 2021, emagrecer 5, 2024, emagrecer 10, 2025, emagrecer 15, 2026, me aceitar como sou. Sabe, a gente tem um pouco disso. Pois bem, não importa se suas resoluções estão sendo cumpridas ou não, a partir dessa dinâmica meramente humanista. Eu tenho uma resolução para você muito simples, que esse ano a sua vida com Deus, de intimidade, se aprofunde cada vez mais. Amém? Permanecer. Ler mais a Bíblia, orar mais, participar da comunhão, congregar com mais efetividade, servir ao Senhor servindo os seus irmãos. E aí, sabe qual é a consequência natural disso, meus irmãos? Não é um esforço, não é um fardo. A consequência natural é que nós, segundo as palavras de Jesus, daremos muito fruto. Ou seja, não importa qual seja a videira, no tempo certo vai ficar evidente se os ramos conectados a ela são saudáveis ou não. Como? Pelos frutos que elas carregam ou pela ausência deles. Traduzindo para o nosso dia a dia, uma vida que permanece em Jesus vai transbordar por onde quer que passe. Me mostre alguém ansioso, deprimido, angustiado, aflito, mal-humorado, de mal com o mundo, e ali eu identificarei alguém que não ora. E eu não falo isso como exortação judiciosa, mas como conselho amoroso. Leve suas angústias ao Senhor, leve suas ansiedades ao Senhor, leve seus medos ao Senhor, porque você não vai resolver sozinho, porque se você tentar resolver sozinho, você vai cair nesse ambiente no qual Jesus fala, é uma sobrevivência sem vida. É um ramo que parece estar na videira, mas não está. É alguém que tenta, de modo autônomo, dar conta das suas próprias demandas. E o que vai acontecer com esse? Cortado e lançado fora. Mas há uma outra forma de viver. Mesmo com angústias, dores, dificuldades, desafios e aflições, como todos nós temos. Aqueles que mesmo no meio da dificuldade decidem firmar-se e permanecer em Jesus. Jesus fala que o Pai poda, limpa. Você conhece a diferença entre cortar fora e lançar, e podar e limpar. Nós somos uma cidade de realidade agrícola, isso fica muito simples. A poda é instrutiva. A poda é para reorientação. A poda é para crescimento. O corte é para algo completamente diferente. E qual é a ferramenta que Deus usa para fazer isso na vida das pessoas? Podar, limpar, ou, em alguns casos, infelizmente, cortar fora. A palavra de Deus. Porque é exatamente isso que ele está dizendo nesse texto, que nós já fomos limpos pela palavra. Então a palavra é aquilo que vai nos confrontar. A palavra é aquilo que vai nos desafiar, mas também é aquilo que vai nos equipar, nos animar, nos encorajar, nos impulsionar. Então que estejamos sempre sob o escrutínio da palavra de Deus. Meus irmãos, quem gasta tempo permanecendo na presença de Jesus, é inevitável não perceber. É inevitável. Então eu queria que você avaliasse a sua vida no sentido de fruto e testemunho. O que você tem transbordado lá fora? O que você tem transbordado nos seus relacionamentos? O que você tem transbordado na sua empresa?
O que você tem transbordado nas suas conversas? É algo que Paulo chamaria de fruto do Espírito ou é algo que Paulo chamaria de obras da carne? Jesus faz parte das nossas conversas, dos nossos planos, das nossas intenções, dos nossos diálogos. Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. E aí é por isso, não sem razão, que no versículo 8, após identificarmos essa realidade onde nós permanecemos, onde nós frutificamos, mas no meio do caminho existe essa demanda, essa dinâmica, na verdade, de sermos nutridos. E olha que interessante, permanecer tem a ver conosco, frutificar tem a ver com a ação de Deus, pelo Espírito. Mas nesse meio tempo, nós somos nutridos, alimentados, sustentados, equipados pelo próprio Deus. E aí, quando isso acontece, versículo 8 vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quem permanece é nutrido. Quem é nutrido, frutifica. Quem frutifica, glorifica ao Pai. Quem vive uma vida de glorificação ao Pai, sinaliza que é um verdadeiro discípulo de Jesus. O contrário também é verdadeiro. Percebe que para Jesus não há meio termo? Ou você é um verdadeiro discípulo porque permanece e é nutrido, frutifica e glorifica, ou, como muitos, olham Jesus de longe e tentam se beneficiar daquilo que Jesus tem a oferecer, apenas em uma lógica de consumo. Mas percebe? Tudo começa com uma decisão diária. Decida isso amanhã. O quê? Permanecer na presença de Jesus. Transforme isso no primeiro ato do seu dia. Presença de Deus, palavra de Deus, vida de oração, vida devocional. Faça isso e você não terá dúvida de o quanto a sua vida vai ser transformada, o quanto o seu dia, o quanto o seu olhar vai ser absolutamente moldado por esse pequeno tempo, às vezes, de permanência na presença de Deus. Bom, é por isso, caminhando para o final, que a nossa missão é gerar discípulos de Jesus em missão na cidade. Mas a nossa visão, como eu disse anteriormente, ela diz respeito a sermos uma comunidade do reino, centrada no Evangelho, onde cada discípulo de Jesus, onde cada membro é um discípulo de Jesus em missão no mundo. E aí eu falei para você guardar essa expressão, mundo. Por quê? No culto das 5 nós tínhamos alguns membros fundadores da Calvary Campo. Nós não somos uma igreja antiga, tão tradicional, temos apenas 15 anos, mas alguns desses irmãos começaram lá conosco. Eu, minha esposa e alguns pouquíssimos irmãos. Gente, quando a gente começou, a gente só queria cuidar de 15, 20 pessoas. Era só isso. Deus trouxe algumas pessoas para o nosso convívio e a gente entendeu que a gente tinha que cuidar deles e ensinar a palavra para eles. A gente nunca imaginou que viveria tudo o que vivemos. A gente não imaginou que a nossa voz a partir de campo é ecoar para outros lugares do Brasil e fora do país. A gente não imaginou que nós seríamos uma igreja com centenas de pessoas em 3 cidades diferentes. Quando eu falei daqueles números, eu estava falando apenas de campo, tá? Apenas de campo. Então, nós sempre tivemos os pés fincados na cidade. Nós amamos a nossa cidade, nós amamos Campo Mourão, nós queremos abençoar Campo Mourão da maneira como o Senhor nos permitir, mas nós sempre tivemos os olhos voltados para os confins da terra. Essa era a visão. Como isso se daria, nós não sabemos, mas à luz de Atos 1:8, Jesus nos disse que quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, para nós, Jerusalém é Campo Mourão. Judeia, Maringá, quem sabe? Samaria, sem ser depreciativo com os irmãos londrinenses, para chamá-los de samaritanos, mas é um pouquinho ali mais longe, os nossos samaritanos. O que seria confins da terra? Bom, finalmente, Deus tem nos surpreendido. Eu quero pedir que coloque aqui... Calvary Campo não apenas é uma igreja agora em 3 diferentes cidades, Campo Mourão, Maringá, Londrina, mas agora nós estamos chegando na Espanha. E calma, não é que a gente está plantando igreja na Espanha ou não ainda, mas nós estamos fazendo parte, nós estamos fazendo parte de uma missão da maior importância
e eu não posso dar muitos detalhes porque esse culto está sendo transmitido, mas um casal que fazia parte da nossa igreja, que por 6 anos congregou conosco e foram ser missionários na Espanha. E ambos têm um trabalho, a gente vai ouvir aqui rapidinho, mas ela tem um trabalho assim muito específico. Se você quiser, depois em off eu compartilho com você, mas uma situação drástica mesmo. E Deus está nos permitindo apoiar esse casal. Vamos ouvir o depoimento deles rapidinho. Olá pessoal da Calvary Campo, nós somos os missionários Carlos e Valéria, moramos na Espanha, mais especificamente na cidade de Granada, um pouco ao sul da Espanha. Trabalhamos já há 6 anos aqui, trabalhamos com 2 diferentes ministérios. Um deles é o Projeto Alma, que atuamos com intervenção, mobilização e prevenção por meio de caminhadas de oração na cidade de Granada, pela caminhada pela liberdade e também mobilizando as igrejas a caminhar conosco, orar junto conosco. E a cada semana nós visitamos as pessoas em contexto de prostituição de rua e acompanhando e compartilhando o evangelho com elas. E também o Ambassadors, que é uma organização internacional que usa o futebol para trazer as pessoas e aproximá-las de Jesus Cristo. Pessoas que talvez nunca iriam a uma igreja visitar. Também contamos com estudos bíblicos uma vez por semana. Trabalhamos hoje em uma parceria com a Cruz Vermelha, onde também alcançamos refugiados de diversas partes da África. Então, nós estamos usando o futebol como uma ferramenta para trazer as pessoas e atraí-las para Cristo, demonstrando a elas como é que deve se viver. E somos muito gratos à Calvary Campo, uma igreja que fomos parte por 6 anos em Campo Mourão, e pelo desejo de caminhar conosco e fazer parte do que Deus já está fazendo através dos nossos ministérios aqui em Granada. Muito obrigado pelo apoio, pelas orações e por fazer parte da missão de Deus em Granada. Deus abençoe vocês. Um abraço e até la vista. Eu falei de confins da terra. Bom, Europa já parece um pouco distante, mas Deus está nos permitindo ir um pouco mais longe. Como Calvary Campo, nós estamos também chegando ao outro lado do mundo. Nós estamos chegando também na Ásia, através da nossa amiga, da nossa irmã. Pode colocar aqui, alguns de vocês conhecem, Andréa Vargas, esteve conosco aqui na última conferência Help. E ela aceitou o desafio de ir para um lugar onde o evangelho é proibido. E ela compartilhou isso com a gente. E ela nos desafiou. E eu falei com o conselho. A Alisson está aqui, que faz parte do conselho também. E o conselho foi unânime. Eles falaram, se Deus tem nos feito avançar, se Deus tem nos permitido cumprir a missão aqui e além, se Deus tem nos dado, mesmo na nossa limitação, recursos, nós queremos fazer parte disso. Então assim, é emocionante ver como Deus tem feito as coisas na nossa igreja. Então nós apoiaremos em oração e cuidado e também financeiramente essas 2 realidades. Ou seja, agora a Calvary está no Brasil, na Europa e na Ásia, através de você, através da sua vida, através da sua fidelidade, através da sua generosidade, através da sua oração. Qual é o meu desafio? Em nome de Jesus, não seja um consumidor. Não seja um espectador daquilo que Deus está fazendo. Não seja alguém que olha para as benesses divinas. Que a gente possa crescer esse ano. Crescer para baixo. Crescer para baixo. Criar raízes cada vez mais profundas. Uma igreja cada vez mais madura. Uma igreja cada vez mais santa. Para que então, sem muito esforço, apenas permanecendo em Jesus, nós possamos continuar vendo Deus frutificar e frutificar e frutificar. Esse é o meu desafio, meu encorajamento, minha oração para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja nesse ano de 2026. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Quero chamar o pastor Guilherme. Deus, obrigado. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Nos ajude a permanecer nesse ambiente de intimidade contigo. Nos ajude a desfrutarmos e sermos nutridos pelo teu poder, pela tua presença. E que como igreja, seja individual ou comunitariamente, possamos crescer fielmente em tudo que o Senhor colocar diante de nós. Que o teu nome seja conhecido por nós, através de nós, onde quer que o Senhor deseje. Assim oramos como igreja, mesmo com nossas limitações,
mesmo com tudo que nos falta, mesmo nos considerando, Senhor, diante dessa grande seara, tão poucos e tão pequenos, mas nós sabemos que os nossos 5 pães e 2 peixes colocados nas Tuas mãos se transformam em um gigantesco milagre, de modo a alimentar multidões. Usa-nos, eis-nos aqui, para a Tua honra e glória oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.